Olá, turma, tudo bem? Estou aqui de volta para a gente dar continuidade à nossa disciplina Direito do Trabalho 1 do 7º período da SES UNITA. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre extinção do contrato de emprego, ou seja, nós vamos estudar as formas que esse contrato de emprego ele pode ser extinto. A gente já estudou, né? Como é que o contrato ele se inicia, por prazo determinado, por prazo indeterminado. Nós já estudamos as características gerais do contrato de emprego, empregado, empregador, alterações, interrupção, suspensão. Então, finalmente chegamos à parte de extinção do contrato de emprego, tá? Então, inicialmente, é importante, quando a gente pensa em extinção do contrato de emprego, que a gente saiba que existem várias formas e causas de extinção desse contrato. Esse contrato ele pode se extinguir pelo simples decurso do prazo, como acontece nos contratos por prazo determinado, que a gente já estudou. Mas, naqueles contratos por prazo indeterminado, esse contrato ele pode se extinguir, não é? Tanto por iniciativa do empregado, como por iniciativa do empregador, pode se extinguir com justa causa, sem justa causa, por culpa recíproca, não é? Ou seja, ambas as partes deram causa àquela extinção contratual. E essa classificação correta da forma de extinção do contrato de emprego, ela vai ter uma repercussão muito importante nas verbas rescisórias do empregado. Então, as verbas rescisórias, elas serão definidas a partir da modalidade de extinção desse contrato de emprego. E quando eu penso, então, quais são essas verbas rescisórias, né? Quais são as verbas que o empregado ele vai fazer jus ao recebimento quando do término desse contrato de emprego? Então, o primeiro ponto, eu tenho que analisar, esse contrato, ele é por prazo determinado ou ele é por prazo indeterminado? Isso daí vai fazer uma diferença substancial nas verbas rescisórias. Segundo, de quem foi a iniciativa da extinção daquele contrato. Se aquela extinção ela foi de iniciativa do empregado, ele vai receber tais verbas rescisórias. Se aquela iniciativa foi da empresa, a empresa tem que pagar outras verbas rescisórias, tá certo? E pode ainda ser extinto por um fato de terceiro, que seria o caso, né, de uma justa causa, força maior e fato príncipe, que a gente tem discutido, a gente até discutiu em outras aulas sobre a questão do Covid. Então, pessoal, a questão de definir, não é, corretamente a forma de extinção daquele contrato de emprego vai ter uma repercussão direta no pagamento das verbas rescisórias. Então, para eu definir quais são as verbas rescisórias que serão pagas ao empregado quando do término de um contrato, eu preciso saber, primeiro, esse contrato é por prazo determinado ou ele é por prazo indeterminado? Segundo, quem deu causa a essa extinção? Foi o empregado? Foi o empregador? Ou foi um terceiro, como nos casos que a gente já comentou, de fato príncipe, por exemplo, não é? Situações de força maior. E também é importante destacar, pessoal, que alguns princípios eles são aplicáveis à extinção do contrato de emprego. Então, como aplicação desses princípios, nós temos o princípio da continuidade da relação de emprego, que é um princípio que já foi muito discutido por nós quando estávamos estudando já desde o início da caracterização do contrato de emprego. Então, esse princípio da continuidade da relação de emprego, ele vai, a gente vai partir do pressuposto de que o contrato ele foi firmado por prazo indeterminado. Havendo discussão se aquele contrato foi por prazo determinado ou se foi, por prazo indeterminado, a gente utiliza outro princípio que é das presunções favoráveis ao empregado, que embora muitas coisas tenham sido mitigadas após a reforma, esse princípio nós precisamos estar atentos
e aplicar. Então, se existe uma discussão, não é? Primeiro, essa presunção favorável, eu vou presumir que o contrato ele foi feito por prazo indeterminado. Por quê? Porque o contrato por prazo indeterminado, ele é mais favorável para o empregado do que os contratos por prazo determinado. Então, isso é uma presunção favorável ao empregado. Se existem dúvidas se aquele contrato foi feito por prazo determinado ou por prazo indeterminado, eu pressuponho que foi por prazo indeterminado, até que me prove o contrário. Ou seja, a gente já viu que a regra geral é que os contratos de emprego eles são realizados por prazo indeterminado. Tanto é que para os contratos por prazo determinado, a jurisprudência orienta que esses contratos sejam feitos sempre de forma escrita, já que ele é uma exceção à regra geral dos contratos por prazo indeterminado. Outra presunção favorável, que está dentro desses princípios das presunções favoráveis, o princípio, né, de que a gente vai sempre presumir que a dissolução daquele contrato se deu por iniciativa do empregador e não por iniciativa do empregado. Inclusive, nós temos uma súmula, que é a súmula 212 do TST, que ela disciplina que o ônus de provar o término do contrato de trabalho quando negados a prestação de serviço e o despedimento é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Então, percebam que, havendo discussão de quem deu causa ao término do contrato de emprego, pressupõe-se que quem deu causa foi o empregador e passa a ser do empregador o ônus de provar que ele não deu causa, que na verdade o empregado é que deu causa àquela extinção. E nós temos ainda outro princípio, que é o da aplicação da norma mais favorável. Mas esse princípio da norma mais favorável, que significava até a reforma trabalhista que na pirâmide normativa do direito do trabalho, a norma que teria maior peso na sua aplicabilidade seria aquela norma mais favorável, ou seja, não necessariamente a norma que prevaleceria numa relação trabalhista seria a Constituição, não é? Em segundo lugar, a lei. Em terceiro, uma negociação coletiva seria a regra mais favorável. Mas esse princípio ele restou mitigado após a reforma trabalhista, porque a gente viu que surgiu após a reforma trabalhista, né, a gente pode chamar de um novo princípio, que é o princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Então, lá naquelas situações do artigo 611, em que o legislador vai dizer que prevalece o negociado sobre o legislado, a gente não tem como aplicar esse princípio da norma mais favorável, tá? A gente tem aqui uma mitigação. Então, pessoal, só para a gente poder sintetizar, ok? Nós temos a título de princípios aplicáveis à extinção do contrato de emprego, nós temos o princípio da continuidade da relação de emprego, nós temos o princípio das presunções favoráveis, e que através desse princípio das presunções favoráveis, eu vou presumir, que o contrato ele foi celebrado por prazo indeterminado, e 2, que quem deu causa à extinção do contrato de emprego foi o empregado, foi o empregador e não o empregado, por força da súmula 212 do TST. E também, né, aí nós temos o princípio também da regra da norma mais favorável, destacando que após a reforma trabalhista, esse princípio da norma mais favorável, ele acabou sendo mitigado, ok? Só para finalizar, né, antes de falar dos princípios, eu disse que para finalizar eu ia sintetizar, mas é importante destacar também, dentro dessas noções preliminares, o artigo 7º, inciso 1 da Constituição Federal, que veda, tá,
que consagra como direito fundamental social dos trabalhadores a relação, a proteção da relação de emprego contra dispensa arbitrária ou sem justa causa. E, paralelamente, estabelece uma indenização compensatória a ser definida através de uma lei complementar. Então, na própria Constituição Federal, nós teríamos aqui, né, eu posso dizer que eu tenho mais um princípio, que é aquele que veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa. Mas, como a gente ainda não tem essa lei complementar, que o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, ele faz referência, se utiliza, não é, como uma forma compensatória quando o empregador ele extingue o contrato sem justa causa, a gente aplica a multa do FGTS. Então, como a gente ainda não tem a lei complementar que regulamenta essa questão das despedidas arbitrárias ou sem justa causa, nós aplicamos como um efeito compensatório a multa de 40% do FGTS. Então, aquele empregado que é dispensado sem justa causa, ele faz jus ao levantamento dos depósitos do seu FGTS, mais a multa compensatória de 40% sobre esses depósitos, tá bem? É importante também destacar que o Brasil, ele não adotou, né, a convenção da OIT, que proíbe as dispensas imotivadas. Então, no Brasil, é possível sim a gente ter dispensas imotivadas. O empregador, ele pode dispensar o empregado sem necessidade, sem a obrigatoriedade de ter que fundamentar aquela dispensa, salvo em algumas exceções, quando o empregado ele é portador de uma determinada estabilidade, por exemplo, a estabilidade do cipeiro, a estabilidade, né, relacionada à maternidade, ao auxílio-doença, enfim. Mas a gente vai ver nos próximos vídeos. Nesse vídeo eu queria focar, de fato, nessas considerações iniciais e nesses princípios aplicáveis à extinção do contrato de emprego, tá? Até o próximo vídeo.